Não é comum nos canais de qualquer gênero, que falem de qualquer gênero literário, falarem de contos, né? O mais comum é vídeos serem dedicados a resenhas de livros, né? De obras maiores, né? Quando se fala dos contos, geralmente é sobre um livro de contos, né? Então, o conto em si, ele não é tão analisado. Geralmente, quando se resenham contos, se fala sobre o que eles têm em comum, né? Como eles funcionam num conjunto, né? Nunca como uma unidade separada, uma forma de arte em si, né? E que é comum, né? O conto geralmente ele é bem menos valorizado que o romance, né? Mas o conto, além de uma arte literária importante em si, ele também é uma forma de porta de entrada para conhecer autores que geralmente a gente não teria tanta confiança em chegar em uma obra de mais fôlego, né? É muito mais fácil a gente se jogar na leitura de um tijolão, né? Um livro grande, grosso, um clássico, né? Como, por exemplo, Duna ou Fundação, do que de um autor desconhecido. Brasileiro, então, é muito mais difícil o leitor encontrar essa confiança, né? Então, os contos acabam sendo uma ferramenta muito boa de criar esse vínculo, né? É muito mais fácil a gente pegar um conto de 20 páginas, por exemplo, e ver, esse autor é bacana, então eu acho que vale a pena já depositar uma confiança e pegar uma obra maior, né? Não que seja obrigatório, né? Mas se não fosse ler algum romance maior dos dois autores que eu vou citar, mas já que os contos estão aí, né? É uma forma, já é uma ferramenta, né? É uma opção, né? Duas das formas que eu tenho usado mais de conhecer autores através dos contos são de revistas gratuitas, né? Como a revista Trasgo e a Mafagafo, que são bem editadas, escolhem bem os contos e ajudam a gente a conhecer autores novos, e também a plataforma Amazon, né? Que tem ajudado na outra questão, né? A autopublicação, né? Então a gente conhece autores pelos contos e depois a gente pode ganhar uma confiança para pegar uma obra de maior fôlego, né? Dois autores que eu conheci, que eu fiz esse caminho, né? É o Jean Gabriel Álamo e a Lady Sibylla, né? São dois autores em que eu fiz esse trajeto, né? Li alguns contos, depois encarei obras maiores, né? Eu, de uma forma ou de outra, eu acho que eu acabaria lendo essas obras maiores, mas como os contos estão lá, né? E os contos também têm importância em si, ao invés de chegar direto e trazer já o romance, por que não falar dos contos, né? Eles têm o seu valor, né? Então o vídeo hoje é sobre isso. Hoje eu vou escolher um desses dois autores, a Lady Sibylla, e vamos falar sobre 3 contos, né? Pra gente conhecer e, quem sabe, se aventurar em obras mais extensas dela, né? Mas isso só depois da vinheta. O primeiro conto que eu quero falar hoje é Kamikaze, que ele é um conto que tem mais ou menos umas 15, 20 páginas no máximo, e ela trata de um assunto muito interessante, né? O tema, a forma como o conto é estruturado, ele parece um romance, mas ele vai pescando várias épocas muito longínquas uma da outra, né? Para abordar um assunto que é a colonização espaço adentro, né? Como o ser humano pode acabar espalhando vida, às vezes de forma involuntária, né?
E o conto ele é dividido em 3 partes, né? Na primeira parte é como se fosse uma palestra de uma especialista defendendo o ponto de vista de que o ser humano não tem que se importar mais em não espalhar a vida. Ele deve espalhar a vida em outros planetas, porque nessa história o ser humano já viajou para vários planetas e nunca encontrou formas de vida muito complexas. Os planetas geralmente são estéreis de vida inteligente ou até de vida de formas menos complexas, né? O ser humano ele estava condicionado a esterilizar todos os equipamentos que poderiam deixar um rastro de vida e fizesse em muito tempo evoluir vida, né? Através de uma espécie de contaminação, né? Então todos os equipamentos, sondas, são esterilizados para ser enviados para o espaço, né? Para inclusive até não deu um falso positivo, né? Na busca por vida em outros planetas, né? Começa com um discurso defendendo que agora em diante o ser humano tem que fazer isso, né? A segunda parte, que me fez até olhar se o conto não foi escrito durante a pandemia, né? Na verdade ele foi lançado em 2017, não sei quando ele foi escrito, mas ele foi lançado em 2017, antes da gente falar em coronavírus, né? Ela já começa a falar, a Lady Sibylla começa a falar de uma infecção que está devastando a humanidade, né? Matando muita gente em planetas, né? Em escala planetária, né? E também começa a refletir alguns dramas, né? Que não convém estragar o conto, né? E uma terceira parte, eu acho que é melhor nem mencionar, que já deriva também das outras duas, né? E fecha o conto de uma maneira muito impactante, muito bacana. É um conto que tem tons proféticos, né? Não que precisasse ser, mas essa parte já é um atrativo em si. Mas toda a reflexão que ela faz sobre a vida faz o conto valer muito a pena. O segundo conto que eu queria trazer é Missão Infinity, que ele é um conto um pouquinho mais robusto. Ele também tem uma estrutura de romance. Ele se passa num universo em que compartilha com outros escritos dela, que trata da primeira missão tripulada a Marte, né? Uma missão com objetivos de exploração e também com pretensão de colonização, né? E nessa história se descobriu um novo componente, né, que facilitou a exploração, né, a construção de uma nave melhor para poder fazer essa viagem a Marte, né, esse empreendimento, né? E acontece que quando essa missão chega em Marte, ela acaba descobrindo que, na verdade, eles não eram a primeira missão. Na verdade, havia tido uma outra missão que teve um destino tão trágico que acabou sendo ocultado da história, né? Mas vai acabar influindo no que eles vão descobrir quando chegarem lá. Esse mistério, por si só, já dá vontade de ler o conto. E também por ser Marte, né, que é um assunto que eu gosto bastante, eu acho Marte muito encantador e eu gosto dessa forma de explorar Marte, um pouco mais realista, né, nem tão romântica quanto numa outra coleção de contos, né, que eu já falei nos vídeos antes, e a maneira como é conduzido o mistério e a própria ideia da missão já são muito bacanas. Eu acho que é um conto que é bom não falar muito adiante, mas o enredo, ela fecha a história muito bacana, eu achei muito legal. Vale a pena também conhecer esse conto da Lady Sibylla. E o último conto que eu queria trazer é Mais um Dia Glorioso em Tau Ceti, que conta a história da Indara. Ela vive em uma colônia que, por motivos mercadológicos, por motivos políticos, né, e empresariais, ela é uma colônia que foi sendo abandonada, né? Ela perdeu a importância porque
as empresas e o governo, o consórcio Terra, né, acabou perdendo o interesse nessa colônia. E por falta de investimentos, a colônia acaba ficando abandonada, o que gera uma situação de abandono. Acho que o abandono é o que define bem acho que é um tema que perpassa todo o conto, né? E toda a vida da Indara, né? Ela vive sozinha, ela tem um tutor que é horrível com ela. Na verdade, e ela tem que se virar, né? Ela é acima de tudo, uma sobrevivente em meio ao abandono, abuso, e ela consegue encontrar um caminho em que ela acaba crescendo, né? Ela acaba mostrando um caráter, né? E é muito bacana ver isso daí. Ela é muito bem construída em cima que a vida impôs a ela, né? E a autora consegue trazer essa história com uma escrita mais ágil, né? É um enredo bem simples, mas que a situação em si, ela fala por si. Toda a construção de como fica esse universo, né? Porque ele se passa no mesmo universo de Missão Infinity, só que alguns séculos depois, né? A colonização já foi em Marte e já chegou a vários planetas, né? Só que essa colonização não se dá de uma forma limpa e bonita, né? Na verdade, cheio das contradições que fazem a gente refletir sobre as próprias contradições hoje, né? E é isso, pessoal. Esses 3 contos já mostram o talento da Lady Sibylla para escrever. Ela é muito boa em contar histórias, né? Que eu acho que é uma das coisas essenciais. E contar histórias relevantes também, né? Isso é uma coisa que empolga bastante para continuar lendo. Tanto que, depois desses 3 contos, eu acabei lendo também 2 noveletas, 100 páginas, que são tipo seriados, né? São em série. São várias aventuras da nave, né? A nave Amaterasu. E também cheguei no romance de maior fôlego, né? Que é o Olhos de Centauro, que inclusive tem referências diretas dos contos Missão Infinity e o Dia Glorioso em Tau 7. E até o momento, todas essas leituras foram bastante satisfatórias, muito bacanas. Mostram que foi uma escolha muito acertada para a antologia Outros Brasis da Ficção Científica. Ela tá lá com um conto e acredito que vocês vão gostar tanto do conto quanto desses contos que eu trouxe. E em breve também vai ter mais novidades sobre a antologia, né? E também vamos falar também do Jean Gabriel Alamo, né? Que é o outro autor que eu citei, que conheci primeiro através dos contos e cheguei até as obras de maior fôlego também. Mas aí é assunto para outro vídeo. E aí, pessoal, obrigado aí pela audiência e é isso aí. Até a próxima.